Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao treinamento Pais Preparados Educação Simplificada. Eu sou a psicóloga Fernanda e nessas 3 aulas eu vou te ensinar como educar seus filhos de forma descomplicada. Mas antes eu quero te mostrar a transformação vivida por algumas famílias que estão nesse processo de estar preparado para a educação dos seus filhos. Começou com o meu desespero, né? Porque ele estava tendo aula só à tarde, né? E de manhã ficava em casa. Então, de manhã, para a gente que é dona de casa, é o pior horário, porque é o horário que você levanta, você faz café, daí você já limpa, daí você vai fazer almoço. Então, eu não tinha condições de ficar o tempo todo com ele. Então, eu deixava ele à vontade com a tela em todos os sentidos. Videogame, televisão, celular. E eu comecei a observar os comportamentos dele mais agressivos, mais nervoso, mais desobediente, né? E eu comecei a ficar desesperada. Eu falei, esse menino precisa de um psicólogo, né? É onde eu liguei para você, né? Aí nós começamos a conversar e a gente começou assim a ver o quanto erro a gente estava cometendo. É aquelas coisas, você acha que você está fazendo a coisa certa, mas está tudo errado, né? Aí eu pensei, como é que eu vou fazer? A primeira dica que você me deu foi da tela. Você disse, olha, precisa tirar a tela dele. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou tirar a tela de uma criança que vê o tempo todo a tela, né? Aí você me deu a dica de como vocês estavam fazendo em casa com os meninos. Eu não tinha ideia, eu não tinha conhecimento do quanto estava sendo prejudicial a ele a questão da tela. Daí, o que aconteceu? Nós voltamos para casa e eu comecei, porque a gente é muito preguiçoso para entrar no mundo da criança, para participar com ela, entendeu? É um trabalho de educação mesmo. É uma coisa assim que a gente está criando um adulto. E não adianta depois você se descabelar, arrancar os cabelos, que não vai doer, porque não tem mais o que fazer. É a sementinha que você planta numa terra super fértil. Então, eu comecei a tomar consciência que a culpa não era dele, a culpa era nossa, entendeu? Por quê? Porque a gente estava dedicando pouco tempo para ele e eu consegui descobrir que essa coisa que não tem tempo é a desculpa da gente, que a gente não tem mais paciência. Então eu vi o quanto a gente estava errando na criação dele, deixando ele à vontade, deixando ele solto, sabe? Então eu fiquei muito feliz porque até eu me reciclei e eu acho que essa coisa de eu me conter, me controlar, eu comecei a passar uma certa paz para ele. Então, tem sido uma aula para mim, tem sido assim um aprendizado. Eu estou com quase 70 anos e estou aprendendo hoje a lidar com meu neto, entendeu? E também, quando eu via os teus vídeos, acho que talvez você nem saiba, nem lembre, né? Quando uma vez eu fui aí para Maringá e dormi na sua casa. E você tinha os 3 muito, muito pequenos. Daí, na hora que a gente deu o horarinho deles dormirem, você pegou e falou, o Alan falou, que era para eles irem dormir. E cada um tinha o seu quarto naquele período. Cada um pegou, tipo, a sua mamadeirinha e foi pro seu quarto e deitou na sua caminha. Nossa, eu olhei aquilo, eu fiquei impressionada. Eu achei maravilhoso, entendeu? Daí, por isso, eu vendo os teus vídeos e vendo como a tua prática com eles pequenos, eles fizeram aquilo... Daí eu falei assim, não, daí que eu ficava assistindo mais os vídeos e mais apaixonada pelo tema, né? Na real, eu tô bem apaixonada, né? Daí que entrei mesmo na maternidade.
Educar um filho parece muito trabalhoso nos dias de hoje. Parece que antigamente, com menos influências da tecnologia, tudo era muito mais simples. Mas eu vou te mostrar que é possível descomplicar a maternidade sem perder sua eficácia, estando preparado para tudo aquilo que você vai enfrentar. É como você dizer que quer correr um percurso de 10 km sem se preparar, sem nunca ter corrido antes, sem realizar nenhum treinamento. Certamente você não vai conseguir terminar um percurso de 10 km. Mas se você treinar por um período, preparar seu corpo e mente para essa distância, em alguns meses você conseguirá correr 10 km e dirá que é fácil. E é assim a educação de filhos também. Se a gente se prepara para a educação dos nossos filhos, ela se descomplica e é possível percorrer esse processo de forma leve e prazerosa. Mas primeiro eu quero me apresentar a você. Eu sou a Fernanda, eu sou psicóloga há mais de 15 anos, tenho uma grande experiência com crianças e adolescentes vítimas de violência e negligência familiar. Eu trabalhei por mais de 5 anos com crianças e adolescentes acolhidos em abrigo. Trabalhei por mais 3 anos com adolescentes e adultos com transtorno mental grave. E há alguns anos estou trabalhando com preparo e orientação de pais na educação de seus filhos. Eu sou casada com o Alan há 14 anos e juntos nós temos 3 filhos. O Benjamin e o Felipe, gêmeos de 11 anos, e o Levi de 9 anos de idade. Quem me conhece hoje na internet não imagina como era a minha rotina quando os meus filhos nasceram. Mas no início da minha maternidade, tendo sido mãe de primeira viagem de gêmeos prematuros extremos e com menos de 2 anos depois ter mais um filho, eu me sentia esgotada e ao mesmo tempo culpada por reclamar desse cansaço que a maternidade tinha me trazido. Eu não queria ter meus filhos longe e a grande maioria das mães vivem esse dilema de estar cansado da rotina da maternagem, de querer sumir por vários dias, mas se sentir culpada por pensar assim. Porque a gente não quer ter os filhos longe, não quer terceirizar o cuidado deles. Por muitas vezes eu ouvia das pessoas, é assim mesmo, ter filhos não é fácil, que ser mãe é sacrificar e que depois, quando eles crescerem, você vai sentir falta. Então parecia que só quando eles estivessem distantes e não precisassem mais de mim, que eu poderia realmente sentir prazer na educação dos meus filhos, que já teria passado. Mas eu queria estar bem, sentir esse prazer na educação deles durante o processo de educar. E eu só consegui sair desse looping exaustivo quando eu compreendi que eu precisava me preparar para ser mãe dos meus filhos. Eu acredito que existe uma diferença entre me preparar para educar qualquer criança e estar preparada para educar o meu filho. Eu vou explicar. Quando nos tornamos pais, nós recebemos um grande livro de receitas de como amamentar, como trocar as fraldas, como colocar seu filho para dormir, como introduzir a alimentação, como dar carinho, como colocar regras e limites. E todo mundo mesmo, profissionais, estudiosos, avós, vizinhos, até os estranhos na rua, ou até quem não teve um filho, tem uma receita para dar. Coloca o bebê para dormir de lado. Não, coloca de barriga para cima. Acolhe quando faz birra. Não, coloca no cantinho do pensamento. Ou só ignorar que passa. Não ofereça açúcar até 2 anos de idade, pelo menos. Não, ele vai passar vontade e quando experimentar não vai ter autocontrole na alimentação. E por aí vai, inúmeras receitas. É claro que existem boas dicas no meio de tudo isso. É claro que existe um caminho, um norte a ser seguido, que vai nos orientar como pais. Mas a partir desse caminho, a partir desse norte, o que o seu filho precisa? Que mãe o seu filho necessita para se desenvolver de forma saudável? Existe uma direção. Existe uma direção parental de criação de filhos para você seguir. Mas o percurso que você vai trilhar, o caminho, esse caminho que você vai percorrer depende das particularidades sua e dos seus filhos.
Só eu e o Alan e cada um dos meus filhos poderíamos descobrir qual é o nosso caminho, porque ele depende de quem eu sou, de quem o meu filho é. Eu sou a única mãe que ele tem, desse meu jeito. E ele é um filho que demanda necessidades que são dele, e não das crianças de forma generalizada. Então eu entendi que eu precisava me preparar para ser a melhor mãe que eu poderia ser do Benjamin, do Felipe e do Levi. Essa virada de chave descomplicou e muito a criação dos meus filhos, sem perder em nada na eficácia, ao contrário, porque ela é uma educação personalizada. Hoje, o que eu mostro na internet é exatamente o que eu aplico em casa. Hoje eu tenho consciência da maternidade que eu aplico, sabendo quais pontos eu preciso me atentar ao meu comportamento como mãe, sei identificar as necessidades particulares de cada um dos meus filhos, consigo organizar meu tempo em uma rotina que me gera prazer e não esgotamento. Bom, então, desde quando os meus filhos nasceram, no meu trabalho como psicóloga eu oriento pais. E eu percebi que é possível preparar outros pais para identificarem e trilharem esse caminho personalizado. Aprender a personalizar um caminho capaz de identificar as particularidades da sua criança, as necessidades que ela possui e que você precisa estar atento para não passar despercebido. E por que eu decidi compartilhar esse conhecimento? Quem me conhece, não é segredo para ninguém que eu amo adolescentes. Eu amo atender adolescentes, eu amo estudar sobre eles, entender como eles se conectam, se desenvolvem nessa fase tão intensa de emoções. E me dedicando a isso na clínica, eu percebi que o maior sofrimento presente na adolescência é uma infância negligenciada. Eles possuem marcas por não terem sido vistos por seus pais, não terem sido ouvidos e reconhecidos em suas características e necessidades. Vi mães que, na ânsia de educar seus filhos, não conseguiram estabelecer um relacionamento de confiança com a sua filha, ao ponto da adolescente justificar que não contou para a mãe sobre um término de namoro porque ela não entenderia. Ou outra adolescente que não vê a hora de sair de casa porque acredita que a mãe nunca se interessou verdadeiramente por ele, pois de alguma forma ela desvaloriza a sua opinião pela imaturidade. Para ajudar vários desses meus pacientes adolescentes, eu precisei orientar os pais. E às vezes, mesmo orientando, tinham coisas que não tinham mais conserto. E eu ouço com frequência dos pais: nossa, se eu tivesse percebido isso antes, eu teria feito diferente. Poxa, fiquei tão atento em não repetir os erros dos meus pais que eles cometeram, que esqueci de olhar para as necessidades do meu filho. Veja esse print de alguns comentários no Instagram. Olha no primeiro comentário o que a mãe disse. A gente olha demais para as necessidades da nossa criança, e ela está se referindo aqui à criança interior dela, e deixa de olhar para as necessidades dos filhos. E olha o segundo comentário. Você não precisa mais lutar para não ser o que foram para você. E o terceiro. Se a gente foca muito no que não ser, falta espaço para conseguir alcançar ser o que a gente quer. Foi aí que eu decidi, eu preciso preparar os pais para olharem para os seus filhos. E nossa, como isso me faz feliz. Eu, numa live do dia 14 de fevereiro com a Renata, a Rê é uma amiga, e uma vez em um aniversário eu a encontrei e vi ela com seus 2 filhos, e como ela conversava com um e com o outro. E como esses relacionamentos parentais me chamam a atenção, eu percebi uma tensão entre a Renata com a sua filha mais velha. Eu vou colocar um trecho dessa live aqui para vocês entenderem. E uma vez eu encontrei com a Renata no aniversário de uma amiga em comum. E nesse aniversário eu percebi uma tensão, né, entre a relação da Rê com a filha. Mas passou um tempo, a Renata entrou em contato comigo pedindo uma
uma ajuda porque ela estava tendo dificuldade com as crianças, né? Rolou até um desenho, né, Rê, que a Maria tinha feito para umas amigas suas, né? Não me colocou no desenho. Eu e a Maria, assim, na época, a gente tinha um relacionamento, vamos falar assim, difícil. É como se ela competisse comigo a todo momento dentro de casa. Ela sempre me afrontava e, assim, eu tentava ali de várias formas, mas não conseguia. Só que, assim, desde quando eu engravidei do segundo filho, eu coloquei em mente que eu tinha que tratar igual os dois. Então, assim, tudo que eu iria fazer seria igual, isso aí seria suficiente para suprir a necessidade dos dois. Então, eu achei que eu estava no caminho certo. E eu lembro que quando eu fui conversar com você, que eu falei, Fer, não tá dando, eu não tô conseguindo conversar com ela. Porque eu realmente não tava sabendo lidar com isso. Porque eu achei que era só tratar igual e tava tudo certo. E não era isso. Era completamente diferente. Porque a gente tem um grande engano em querer tratar os dois filhos exatamente da mesma forma, porque cada um tem uma necessidade diferente um do outro, né? Eu acho que o principal foi isso, Fer, quando eu cheguei pra você, que eu falei assim, mas eu faço tudo igual pros dois, assim, pra não ter briga, pra não ter ciúme. E aí eu lembro que você me falou, não é tratar igual, é dar o que cada um precisa. A necessidade de cada um é diferente, a idade de cada um é diferente, então a atenção que cada um precisa é diferente, né? E assim, eu não entendia isso, eu achei que eu estava fazendo certo, tratando de forma igual, mas não era por aí. Depois, assim, que eu comecei a colocar algumas coisas em prática, eu lembro, né, que eu falei que a Maria, ela era muito vaidosa e tudo mais, então, assim, eu comecei a dar mais atenção para ela nesse sentido, assim, vamos falar assim, a ser mais amiga, né? Então eu comecei a conversar mais com ela, a tentar me interessar mais por aquilo que ela gostava, né? Ela ama maquiagem, essas coisas. Então, assim, às vezes quando eu achava algum videozinho de maquiagem que eu sei que ela gostava, eu mostrava para ela, olha que legal, é igual aquela maquiagem que você tem. E aí ela já se empolgava no assunto, que ela podia tentar fazer. E às vezes eu deixei ela me maquiar algumas vezes também, assim, pra tentar entrar no mundo dela. E assim, e foi muito rápido essa mudança entre mim e ela. É como se vamos falar assim, de inimigas a gente virou melhores amigas. É sobre isso. É por isso que eu estou aqui. É isso aí que me motiva a estar aqui. E na aula de hoje, eu quero ensinar a vocês 3 grandes erros na criação de filhos. O primeiro grande erro, eu batizei de deixa acontecer naturalmente. Sabe aquele pagodinho? Deixa acontecer naturalmente. Agora, toda vez que vocês ouvirem essa música, vocês vão lembrar de mim. Os pais que cometem esse erro buscam conhecimento. Seguem diversas páginas que falam sobre a educação de filhos, leem sobre o desenvolvimento infantil, mas não tomam as rédeas da educação do seu filho. Porque eles acreditam que todos os obstáculos na educação dos filhos fazem parte de alguma fase do desenvolvimento natural da criança. E aí vocês podem estar se perguntando, e não é verdade isso? Sim. E onde está o erro? O erro está em não tomar as rédeas da educação do seu filho, não protagonizar essa criação. Por exemplo, o bebê acordar diversas vezes à noite, querer dormir na cama dos pais, faz parte da fase que ele está vivendo? Sim, mas os pais podem e precisam ensinar o seu filho como adormecer e dormir em seu próprio quarto? Sim. Porque deixar acontecer naturalmente fará com que ele não supere essa fase e não desenvolva o que é necessário para ultrapassar o próximo obstáculo. Ou quando seu filho faz birra, em torno dos 2 ou 3 anos, faz parte da fase? Sim. A criança nessa fase tem um cérebro imaturo e não consegue manter um autocontrole das suas emoções para conseguir se expressar e colocar para fora a sua frustração de uma forma adequada. Mas aí eu sobrevivo a esse caos e espero passar? Não. Eu preciso aprender a evitar e manejar esse momento para que meu filho aprenda a ter autocontrole emocional e saiba lidar com suas frustrações de forma mais adequada.
Percebe a diferença? Deixar acontecer naturalmente é se comportar como pais amigos dos filhos. Eu esqueço que entre pais e filhos existe e precisa existir uma relação de hierarquia entre quem sabe e ensina e quem não sabe e aprende. Por isso que com nossos filhos nós impomos regras. Deixamos ou não deixamos fazer alguma coisa, dormir fora, comer doce antes da refeição, brigar com os irmãos em casa. Com seu amigo você não faz isso. Seu amigo não está no mesmo nível de hierarquia que o seu filho. Você o acolhe, aconselha, mas não impõe regras a um amigo. Já o filho, você corrige comportamentos e ensina valores. Uma vez eu atendi uma adolescente que tinha um relacionamento bem conturbado com a sua mãe. E sua mãe, na tentativa de se conectar com a filha, lhe contava sobre as frustrações pessoais, sobre seus relacionamentos amorosos, as dificuldades de relacionamento no trabalho. Aconteceu que essa adolescente terminou um namoro e ficou muito abalada emocionalmente. Passou 3 dias dentro do quarto, sem querer ir para a escola, sem querer conversar. A mãe dela insistiu muito para ela conversar, para se abrir com ela e nada. Até que, por desespero, a mãe entrou em contato comigo e solicitou uma sessão extra naquela semana. Depois de eu entender o que tinha acontecido e acolher o sofrimento da adolescente, eu perguntei por que ela não tinha conversado com a sua mãe sobre o término do namoro. E ela me respondeu: minha mãe não daria conta. Ela não dá conta dos próprios relacionamentos, eu não quero encher ela com os meus problemas. Podemos ter um relacionamento de confiança entre nós e os nossos filhos. E essa é uma das minhas maiores missões nas minhas turmas de mentoria. Mas não, nós não seremos amigos deles. O segundo grande erro cometido durante a educação de filhos, eu dei o nome de o outro lado da moeda. Porque ele é o outro lado da mesma moeda do primeiro erro. Se o primeiro erro, os pais deixam acontecer a educação dos filhos, são pais permissivos, no segundo erro, eles são pais autoritários. Aqui, os pais têm uma necessidade de impor sobre a criança, de dizer quem manda, de afirmar uma autoridade. Por exemplo, aquele pai que fala para o filho: porque eu estou mandando e ponto final. É aquele pai que não dá oportunidade para um diálogo, porque uma opinião diferente da sua é considerada uma ofensa, um desrespeito. Por exemplo, esses dias eu ouvi uma criança dizendo para o pai: eu não gosto mais de abraço. E o pai respondeu: gosta sim. Sempre gostou e todo mundo gosta de abraço sim. É aquele pai que não permite um relacionamento, porque se o filho fizer uma brincadeira, ele se sente desrespeitado, porque ele tem a necessidade de ser visto como uma figura inalcançável. Por exemplo, crianças, principalmente meninos, amam falar de pum e cocô. Mas o pai proíbe esse assunto porque ele tem que demonstrar um amadurecimento. Nesse erro, o filho não tem espaço para se apresentar, para dizer que não gosta disso ou daquilo, porque ele precisa gostar daquilo que o pai gosta. O não é predominante, mas o exemplo, a proximidade, passa bem longe. Como o pai que é rude com a esposa, ríspido, trata mal, mas quer que o filho respeite a sua mãe, mas ele mesmo não consegue fazer isso. Gente, quem sabe que possui autoridade não precisa afirmar ela, é só se comportar como tal. Tem hora que a gente está ali em um cabo de guerra desnecessário com a criança. Por exemplo, quando você diz para o seu filho ir dormir, ele responde: mas eu não estou com sono. Aí você diz para ele: olha aí os seus olhos vermelhos, você está sempre coçando, tá com sono sim. E a criança responde: não estou não. Quando na verdade você poderia ter apenas se comportado como quem tem autoridade, dizendo para o filho: filho, está na hora de dormir. E mesmo que ele responda: mas eu não estou com sono, você diz: tudo bem, mas agora é hora de dormir. Então você vai lá se deitar e esperar o sono aparecer. Muitas vezes os pais oscilam entre o erro 1 e o erro 2.
Quando a gente vê os pais deixando a educação da criança fluir livremente, aí a criança faz birra, por exemplo, não respeita os limites, e você chega a um nível tão alto de estresse que grita com a criança, coloca ela de castigo, e aí bate aquele remorso, a culpa toma conta de você e você abre mão do seu papel de conduzir a educação de seu filho. Esse grande erro tem o castigo e a falta de diálogo como uma prática recorrente, porque entende que explicar para a criança é dar lado para ela questionar a autoridade dos pais. E quando a criança manifesta sentimentos de forma inadequada, porque faz parte da fase em que ela está, o castigo come solto. Como quando a criança está brincando e quebra o próprio brinquedo. Aí o pai autoritário vai lá, dá um sermão para a criança, coloca ela de castigo, manda ela para o quarto, aí a criança chora, o pai se sente culpado e no outro dia compra outro brinquedo igual para repor o quebrado. O que essa criança aprendeu com isso? Porque o que essa criança registrou é que quando eu quebro algo, meu pai briga comigo e isso me causa uma dor, mas depois eu recebo um brinquedo novo. É importante entender que quando batemos em uma criança, quando gritamos com ela, quando colocamos de castigo, ela se sente muito culpada. Ela entende que ela fez algo ruim e que precisa sofrer por isso. Ela não compreende que precisa consertar o erro, não entende que precisa reparar o dano que ela causou. Ela entende que diante de um erro, ela precisa sofrer e sofrendo as coisas voltam ao normal. Aqui nós temos dois danos. Ou a criança se culpa tanto que procura se machucar para aliviar um sofrimento. Ou ela fica com tanta raiva de si mesma que agride quem está ao seu redor, como uma forma de externalizar essa raiva. Vamos para o terceiro erro? O terceiro e último erro na educação dos filhos eu chamo de receita de bolo, que consiste em aplicar a mesma educação que deu certo no filho dos outros, no seu filho. Então eu vejo o filho daquela influencer e ele parece super bem educado, comportado e virtuoso. Aí ela te vende uma receita de bolo e você tenta aplicar exatamente como ela sugere, sem adaptar para a sua realidade, para a sua personalidade e para as características e necessidades do seu filho. A internet está cheia de receita de bolos. Eu mesmo diversas vezes coloco dicas práticas para os meus seguidores que funcionaram na minha casa com os meus filhos. Mas é necessário filtrar e adaptar o que você aprende lá para a sua realidade. E que jeito faz isso? Isso só é possível se você conhecer a fundo o seu filho. Aí você deve estar pensando, tá fácil. Conheço ele desde antes de nascer, ele nasceu de mim, ninguém conhece meu filho melhor do que eu. Mas não. Nossos filhos estão se construindo, se formando, se desenvolvendo e eu preciso querer conhecê-lo para saber realmente como ele é. Quando o Felipe começou a identificar cores, ele amava o vermelho. Tudo era vermelho. E até hoje é a cor preferida dele. Já o Levi já trocou de preferência de cores várias vezes. E hoje a cor preferida dele é o laranja e o azul. O Ben já passou pelo vermelho, pelo azul e agora sua cor predileta é o amarelo. O Ben, por exemplo, gosta de chamego, gosta de andar de mão dadas nas ruas, gosta de abraço. O Felipe também gosta, mas ele procura esses carinhos bem menos que o Ben. Já o Levi não gosta nada desse tipo de carinho. Ele gosta de escalar, né, gente? Sabe, ficar pendurado no ombro do pai? Mas se você manifesta para ele um carinho, um cafuné ou pede um abraço, ele se afasta rapidinho. Você precisa conhecer seu filho, suas mudanças, seus gostos, suas descobertas. Se você não conhece a fundo, você não só não consegue adaptar a receita de bolo para a sua realidade, como seu filho não vai colaborar com aquilo que você propõe e diz. Quando a gente entra no mundo do nosso filho, demonstra interesse e empatia, se coloca no lugar da criança para compreender o que ele está dizendo,
tem e mostra interesse genuíno no mundo dela, ela entra no nosso mundo, ela entra no seu mundo. Vê o vídeo aí que a Renata fala sobre empatia. Então, às vezes ela vem e reclama pra mim, né? Ai, mãe, o Augusto tá enchendo minha paciência. E aí eu lembro que você me falou, porque assim, eu sou filha caçula, eu tenho uma irmã mais velha. Então eu não sei o que é ter um irmão e muito menos um irmão mais novo, né? Então, assim, eu não sei o que ela tá passando. E às vezes eu tento me colocar no lugar dela. Eu lembro que você me disse que ter irmão às vezes é um pouco difícil. E às vezes eu falo pra ela, ai filha, eu sei, é difícil, às vezes eu sei que ele enche sua paciência. E realmente, Fer, às vezes ela tá quietinha lá, desenhando, e aí ele vem, atormenta, pega o lápis de cor, sai correndo, joga um brinquedo. Então, assim, ele tira ela um pouquinho do sério. Então, assim, às vezes eu dou uma contornada, igual você tinha me ensinado, de entender o lado dela, né? De falar assim, não, e realmente, eu sei, ele é chato, às vezes faz isso mesmo, mas ele só tá tentando, né, chamar sua atenção, ele só quer brincar ali um pouquinho com você. E aí eu tento tirar ele de perto, interter ele em outra situação. E a relação entre os dois já melhorou muito, assim. Porque acho que ela vendo eu me colocar no lugar dela, ela se coloca no lugar dele e vê que ele só tá tentando chamar uma atenção para brincar com ela. Então, assim, as coisas conseguem se resolver bem mais fácil agora. Gente, a criação de um filho não é difícil, não é complexa. Se ela tiver alguém que orquestre, que comande e que se responsabilize por ela, ela se torna fácil. Ao final dessa aula, se você sair daqui entendendo e decidindo tomar as rédeas da educação dos seus filhos, a minha missão de hoje foi cumprida. Hoje a gente viu os 3 grandes erros da educação dos filhos. Deixa acontecer naturalmente, que é a educação permissiva, que se empenha em ser amigo do filho. O outro lado da moeda, que é uma educação autoritária, que muitas vezes se mescla com o primeiro erro e a receita de bolo, quando não personalizamos a educação do nosso filho. Reflita sobre esses 3 erros, não para se sentir culpado, mas para identificar, reconhecê-los, entender o que está acontecendo dentro da sua casa, no seu relacionamento com seu filho. E assuma uma postura de ação, de protagonizar a educação dele. Amanhã eu vou apresentar para vocês quais são os 3 alicerces, as estratégias da educação dos nossos filhos. Sabe aquela direção? O norte a ser seguido? Vamos falar sobre ele. E a reflexão sobre essa aula é fundamento para entendermos e colocarmos em prática a aula de amanhã. Enquanto isso, eu quero te fazer um pedido. Entre em nosso grupo do WhatsApp do treinamento e comente o que achou da aula de hoje. Se tiver alguma dúvida, me escreva lá. Eu vou responder o máximo de perguntas que eu conseguir. Outra coisa, se você tem alguma amiga que está precisando ouvir esse conteúdo, mande o link para ela. Ainda dá tempo dela participar do treinamento. Nos vemos amanhã nesse mesmo horário. Até lá!